porque Hades, Seol, inferno, refere-se ao mesmo lugar, usando apenas palavras de línguas diferentes. Hades para o grego, Seol para o hebraico e inferno para o latim, sendo, entretanto, o mesmo lugar. Jesus desceu ao Hades. Talvez na sua Bíblia, na versão que você tenha na sua casa, você encontre além. Mas se você procurar uma versão um pouco mais arcaica, talvez na versão revista e corrigida, você encontrará claramente a palavra, ele desceu ao Hades. Você poderá verificar isso exatamente no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 26, que diz: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Versículo 27, porque não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ou seja, ele desceu ao Hades, ou desceu ao Seol, ou que seja inferno. Mas entenda, queridos irmãos, porque nós temos recebido a palavra inferno de uma maneira mitológica, não exatamente de uma maneira escriturística, porque inferno, Hades, Seol, refere-se ao lugar dos mortos. Todos os que morrem descem ao Hades, porque o Hades é o lugar para onde vão os mortos, com o fim de aguardar o dia da ressurreição, para que, uma vez ressuscitados, sejam todos os homens julgados, seja no tribunal de Cristo, ou seja no grande trono branco, conforme nos revela a escatologia do Novo Testamento. Mas o que importa é que você entenda que Jesus morreu como um homem qualquer, seu corpo foi sepultado. Quando ele diz, porque não deixarás que o teu santo veja a corrupção, é como que ele dissesse, não permitirás que o meu corpo seja corrompido ou comido pelos vermes, e nem permitirá que a minha alma fique aprisionada no Hades, porque quando alguém morre, que entra no Hades, a morte, o maior inimigo do homem, ameaça trancafiá-lo eternamente ali dentro. Como já disse um certo poeta, filosoficamente falando, que quando aquele homem desceu até o Hades, dizia que ele viu ali às portas do Hades uma escritura que dizia, deixai aqui toda a vossa esperança, vós que entrais. Quando diz isso, é como que ele dissesse, e a Bíblia, ela claramente nos mostra isso, que a morte como inimigo do homem ameaça retê-lo, aprisioná-lo eternamente na morte. Mas lembre-se, a morte de Cristo é uma morte redentora. A morte de Cristo é uma morte vicária. A morte de Cristo é a morte do unigênito de Deus que veio para vencer a morte. Na verdade, para que ele pudesse vencer a morte, ele entrou dentro da morte, deixou-se abraçar pela morte, deixou-se acorrentar-se pela morte, para que então, lá do Hades, lá do último degrau, em que o homem caído é capaz de descer, e Jesus não é caído, mas ele desceu até o lugar onde os homens caídos devem descer, e ele desceu até lá, no último lugar, como diz Efésios capítulo 4, versículo 7, as regiões mais baixas da terra, porque sendo ele o substituto do homem, ele desceu para de lá abrir um novo e um vivo caminho, um caminho de esperança, um caminho de ressurreição. Então, 3 dias e 3 noites depois que ele estava no Hades, e diz a Bíblia que ele entrou no Hades e a sua língua exultava, se alegrava e cantava louvores ao Pai pela certeza e convicção no seu coração de que jamais ele seria um prisioneiro da morte. E ao entrar, diz a Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que ele então proclamou. Quando diz que ele pregou aos espíritos em prisão, ali o verbo proclamou, ou pregou, no grego é kerusso, que significa proclamar. Não é evangelizar, mas é proclamar a sua pessoa. Quando ele entrou, ele declarou, eu sou aquele de quem falaram os profetas, eu sou aquele que a lei prenunciou, que anunciou de antemão, em sombras e figuras, eu sou o Messias, eu sou o descendente da mulher, que vi para pisar a cabeça da serpente, para derrotar Satanás e, sobretudo, vencer a morte. Talvez muitos ali ficassem achando engraçado, porque se ele entrou na morte, supostamente ele foi derrotado por ela. Mas diz a Escritura que ao terceiro dia,
3 dias e 3 noites depois, simplesmente ele caminha em direção à saída, à porta do Hades, declarando: eu sou a ressurreição e a vida. E diz a Bíblia que ele quebrou os grilhões da morte. A morte não foi capaz de retê-lo, porque ele é o Santo de Deus, porque ele é o Messias de Deus, porque ele é o Cristo de Deus. E então ele saiu da morte vitorioso sobre ela, e então ele saiu do Hades, e então entrou no seu corpo, que estava na sepultura, e como está em Romanos capítulo 1, versículo 4, um espírito de santidade e de poder permeou aquele corpo, saturou o corpo de Cristo de vida abundante, da vida zoé, como diz em grego, da vida indescritível, da vida indestrutível, vivificou aquele corpo, transcendeu aquele corpo, e então retirou, erradicou daquele corpo todos os traços da velha criação. E como diz na palavra de Deus, naquele primeiro dia da semana saía do sepulcro o Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado, saía ali o novo homem. Porque o velho homem, do qual ele se revestiu na sua encarnação, este foi crucificado e sepultado e destruído. Agora, este que sai do sepulcro é o novo homem. Não é um novo homem, é o novo homem. E daí se faz distinção, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 47, entre o primeiro homem, Adão, com toda a sua descendência, e Jesus Cristo, o segundo homem, com todos aqueles que nasceram de Deus, nasceram porque creram na morte substitutiva de Cristo, renasceram do Espírito porque creram na ressurreição de Jesus Cristo, e juntamente com ele constitui o novo homem. Queridos, a ressurreição de Cristo e a morte de Cristo são dois temas centrais do Evangelho, porque com a sua morte na cruz, com o seu sepultamento, ali ele pôs fim, ele pôs termo à primeira criação, à velha criação, ao velho homem. Querido, tudo que diz respeito ao homem criado no Éden, ao homem caído, ao velho homem, Jesus destruiu completamente na cruz do Calvário. Ali ele pôs termo, ali ele encerrou completamente uma velha criação, e em ressurreição ele deu início a um novo momento, a um novo homem, ele deu origem a uma nova criação. E eu quero saber de você, que nesta manhã escuta essa palavra, que nesta manhã você assiste a este programa, de qual criação você faz parte? Você é parte da primeira criação adâmica, que está debaixo da ira de Deus, condenada e fadada ao lago de fogo? Ou você faz parte da nova criação de Deus, está em Cristo Jesus, recebeu a Cristo não somente como Salvador e Senhor, mas recebeu a Cristo como vida, como diz a Escritura em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você ainda não recebeu a Cristo, e nesta manhã você ouve a voz do sumo pastor, do supremo pastor, do bom pastor, chamando-o pelo seu nome, você simplesmente, neste momento, pode falar: ó Senhor, Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua vocação, eu te agradeço pela tua redenção em meu lugar, eu te louvo porque o teu evangelho me alcançou, e então, Senhor, entra para dentro do meu espírito, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor e como vida dentro de mim. E no momento em que isto acontecer, necessariamente acontecerá o grande mistério e o grande e maior milagre de todos, que é o milagre da regeneração. Não existe maior milagre do que este. Eu sei que nestes últimos dias há uma onda de cura do corpo das pessoas
que para se alcançar isso, banalizaram o evangelho. Já não prega mais o evangelho da cruz, já não se prega mais o evangelho em que convida as pessoas a olharem para o Cristo crucificado, para o Cristo ressurreto, para a nova vida, para o mundo que há de vir, para o reino de Cristo. Mas as pessoas estão tão enganadas, porque ainda que sejam curadas do corpo, esquecem-se do seu espírito e da sua alma, e esse sim é que é eterno, porque a cura da alma te garante, meu querido irmão e minha querida irmã, a vida eterna com Cristo Jesus. Neste momento você tem que voltar o seu olhar para Cristo. E se você talvez diga, não, mas eu já sou um cristão regenerado, eu já entreguei a minha vida a Jesus, Jesus já entrou dentro de mim, então eu diria, tire em nome de Jesus o teu olhar deste evangelho falso, espúrio, pragmático, que ensina as riquezas materiais. Este evangelho focado neste mundo, no aqui e agora, nesse pragmatismo religioso, nesse triunfalismo material. E então volte o seu olhar, porque se você é nova criatura, se você nasceu de Deus, você tem uma nova vida, você deve ser um peregrino que caminha para o novo mundo que há de vir, para o mundo que há de vir, onde Cristo haverá de reinar e governar sobre as nações, e você, como um cristão vitorioso, que se uniu a Cristo, há de reinar com Ele sobre as nações. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a verdade da Escritura. Então nós podemos agora viver essa nova vida, deste novo reino, não mais da terra, não mais dos homens, não mais aqui de baixo, mas como diz a Escritura, o novo homem que é do alto, que é do Espírito, que é do céu. E assim você terá a certeza de que está, de fato, praticando o Evangelho de Jesus Cristo, conforme se encontra na sua palavra. Eu quero deixar aqui este apelo a todos vocês. Disso nós falaremos com muito maior propriedade e muito maior tempo na nossa 7ª Conferência Bíblica. Queridos, será uma coisa gloriosa. Eu falo isso com bastante humildade, confiando unicamente no Espírito Santo, que certamente vai utilizar-se desta conferência, vai nos usar como instrumentos para ministrar o pleno Evangelho de Deus, conforme está proposto como tema geral da conferência. O pleno Evangelho de Deus, uma visão hermenêutica de Romanos. Queridos, pense comigo, 3 dias, sexta, dia 21 de agosto à noite, sábado, dia 20 de agosto, pela manhã e à noite, e domingo, dia 21 de agosto, pela manhã, teremos 4 reuniões grandiosas, tratando exegeticamente, hermeneuticamente, da Epístola de Paulo aos Romanos. Uma epístola que é central em toda a Escritura. Uma epístola que é central na história da igreja, porque ela teve um lugar proeminente no 1º século, quando Paulo escreveu aquela epístola, para então ensinar os cristãos gentios a respeito do verdadeiro Evangelho. Não somente ensinar, mas explicar a eles o Evangelho, mostrar o Evangelho de uma maneira clara, de uma maneira organizada, de uma maneira sistemática. E então esse Evangelho voltou a ter um lugar central e proeminente na história da igreja, por ocasião da Reforma, século XVI, quando Deus levantou aqueles reformadores para lutar contra a Babilônia, contra o engano, contra a doutrina da salvação por obras, para lutar contra o romanismo, contra o babilonismo. E então aqueles reformadores voltaram-se para a epístola de Paulo aos Romanos. Isso porque em toda a Bíblia, dos 66 livros da Escritura, Romanos foi escrito de maneira particular para fazer uma exposição sistemática, hermenêutica e clara do pleno Evangelho de Jesus Cristo. E então, mais uma vez, agora no século 21, pertinho da segunda vinda de Cristo, na iminência da segunda vinda de Cristo, o Senhor nos convida a voltar os olhos a esta epístola. Todos vocês são os nossos convidados especiais. Acesse o nosso site www.devoltapalavra.com. Tenham todos um bom dia
e Jesus é o nosso Senhor.